Aí, entendi. Que abacaxi, viu? E que abacaxi. É, e é interessante porque aí não só está relacionado à vontade, né, mas também o conhecimento divino, né, e outros aspectos, tá, outros atributos também da, da pessoa de Deus, né, da natureza de Deus. E essa questão do mal ela é intrigante e também tem uma questão histórica, né, por aí, né, a gente vai tentar sintetizar. Mas aí, deixe-me tentar ser o mais sucinto, né, para que a gente possa alcançar a resposta, o objetivo, né, promover a resposta, mas também de uma forma bem objetiva. Primeiro, em relação ao conhecimento divino, eu gostaria de citar aqui um autor que ele eu aprecio muito na área da soteriologia. De alguma forma a gente pode, esse assunto não tem como não chegar lá, mas talvez não seja o propósito, né, no momento. O Silas Daniel, dentre várias obras, dentre as suas obras, uma que eu queria destacar é a Mecânica da Salvação. Como eu disse, né, envolve a soteriologia. Exato. Não vou entrar nesse mérito, né, da soteriologia. Mas aí na Mecânica da Salvação, nessa obra dele, ele toca justamente nesse assunto de conhecimento divino que está diretamente relacionado à vontade divina, que a gente precisa entender para poder entender também essa questão do mal. Tem uma frase dele que eu tomei, é bíblica, ou seja, a Bíblia mostra claramente que Deus predetermina, né, está relacionado com a vontade de Deus, predetermina muitas coisas, ou seja, a vontade absoluta, aquela vontade em que Deus de fato determina. Muitas coisas, mas não tudo. E que ele conhece o futuro sem precisar causá-lo. Ou seja, Deus ele tem ciência de tudo, porém ele não determina tudo, ele determina algumas coisas, sendo que as coisas que ele não determina também não estão diretamente relacionadas com a sua vontade. Estão sim, mas pelo viés da vontade permissiva. Compreende? Então, daí é onde vem o termo presciência de Deus. Presciência, conhecer, né, antecipadamente. E daí, Lucas, a gente tem 3 tipos de conhecimento. Conhecimento natural, que é aquele conhecimento necessário. Deus ele tem de todas as coisas. Esse conhecimento natural, como necessário, é aquele conhecimento das coisas que são necessariamente verdadeiras. Aí eu trouxe aqui, por exemplo, 2 mais 2 é 4. É uma verdade necessária. Deus ele tem esse conhecimento. Círculos não são quadrados. São até coisas até óbvias, né? Mas é um conhecimento necessário. No sentido de que não é contraditório. Solteiros não são casados. Se A é A não pode ser outra coisa se não A. Então A. Isso vale para qualquer coisa, né? No meio lógico. Então, esses conhecimentos necessários, Deus ele tem, certo? Esse é chamado de conhecimento natural. Esse conhecimento ele está diretamente relacionado com a vontade permissiva. Com a vontade permissiva de Deus. Porque ele precede o ato livre da vontade de Deus. É um conhecimento que Deus tem naturalmente. Então, ele permite as coisas mediante esse conhecimento natural, porque é um conhecimento necessário. Então, necessariamente, essas coisas são verdades, está relacionado com a vontade permissiva de Deus. Paralelo a esse conhecimento, tem também o conhecimento, antes do médio, tem o conhecimento livre. Esse conhecimento livre de Deus, ele não é necessariamente verdadeiro. Eu também trouxe alguns exemplos. Ele se torna necessariamente verdadeiro quando Deus ele decide, ou seja, quando Deus ele determina que vai ser verdadeiro. Por exemplo, entenda, milagres, e aí inclui-se ressurreição de mortos, intervenção sobrenatural de Deus no meio natural. Milagres, eles são reais quando acontecem, mas até acontecerem, enquanto não acontecem, eles são potencialmente verdadeiros. Compreende? Eles passam a ser realidade, eles passam a ser necessariamente verdadeiro quando acontece, quando é realizado. Até então, até um milagre acontecer, ser manifesto, uma intervenção divina, intervenção sobrenatural, uma cura milagrosa, uma ressurreição, enfim, um milagre desse tipo acontecer, ele é potencialmente verdadeiro, passa a ser necessariamente verdadeiro quando acontece.
antes mesmo dele acontecer, Deus ele tem esse conhecimento. Esse é chamado de conhecimento livre, tá? Quando Deus ele assim decide que esse milagre se realize, né, essa cura milagrosa se concretize, essa ressurreição aconteça, quando Deus decide que assim seja, esse fato passa a ser necessariamente verdadeiro, passa a ser realidade. Então, esse conhecimento livre está relacionado com a vontade absoluta de Deus, aquela vontade que Deus determina. Compreende? Né? E pronto. Entre ambos, há o que a gente chama de conhecimento médio. Eu digo a gente, né, no sentido pentecostal mesmo, porque há outras visões denominacionais que não aceitam esse, não entendem, né, que existe esse conhecimento médio, mas é bíblico, tá, também. Esse conhecimento médio, já diferente dos que eu apresentei aqui, ele não é necessariamente verdadeiro, mas é o que a gente chama em teologia de contingente. E aí eu preciso que os irmãos estejam nos acompanhando e entendam essa definição. Uma coisa ela é necessária quando ela é. Que é necessário e não pode não ser. Já uma coisa contingente, e aí o que é necessário é Deus. Apenas Deus. Deus é. Ponto. Tudo que, a exceção de Deus, é contingente. E o que é ser contingente? É o que pode ser e pode não ser. Entendeu? Pode ser, ou melhor, pode ser ou pode não ser. Entendeu? Uma coisa que pode ser ou pode não ser. Em Deus isso não existe. Deus é. Deus não pode não ser. Deus é. Qualquer outra coisa, a exceção de Deus, pode ser ou pode não ser. Entende? E aí implica-se, por exemplo, as possibilidades de conhecimento futuro. Deus, ele inclusive conhece as possibilidades que não necessariamente venham a acontecer. Ou seja, como uma coisa necessária. A exemplo dos conhecimentos que eu citei anteriormente. Mas como uma coisa contingente. Uma coisa que poderia acontecer, mas não necessariamente vai acontecer. A exemplo disso a gente tem lá em 1 Samuel 23, do versículo 10 ao versículo 13, eu não vou ler por questão de tempo, mas acho que os irmãos devem lembrar que é aquele episódio entre Davi e a cidade de Queila. Né? Davi livra a cidade de Queila e agora Saul e seu exército está vindo atacar a cidade de Queila e e Davi ele consulta a Deus e diz assim, Deus, Saul vindo atacar a cidade de Queila, o pessoal de Queila vai me entregar a Saul? Aí Deus diz, vai. Veja que não aconteceu ainda. Está justamente dentro desse conhecimento médio de Deus. É uma possibilidade futura. Até isso Deus conhece. É uma possibilidade futura. Deus diz, vai. Ou seja, Deus está vendo que poderia sim acontecer. O que é que Davi faz? Foge de Queila. Acontece? Não. Então não passa a ser uma realidade. Não passa a ser algo verdadeiro. Mas poderia ser. Davi tivesse ficado, aconteceria. Então, tendo que isso também é conhecimento de Deus. Então, isso é interessante porque Deus ele conhece tudo para chegar no mal, né? Então, Deus ele sabe, ele tem ciência da existência do mal, por ele ser onisciente. Inclusive, a gente entra aí num problema histórico que é o problema de Epicuro, né? O problema do mal, ou o paradoxo do mal, que está relacionado justamente com 3 atributos divinos, dos quais um é justamente a onisciência, né? Seja por conhecimento natural, seja por conhecimento livre, seja por conhecimento médio, Deus ele tem ciência da existência do mal. Deus ele conhece o mal. Ora, se ele tem ciência da existência do mal, se ele conhece, se ele sabe que existe o mal, e ele é onipotente, ou seja, ele pode todas as coisas, inclusive acabar com o mal, e ele sabe que o mal existe, por que ele não faz? Não é? Se ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele sabe da existência do mal, e ele é onibenevolente, é uma palavra está relacionada com bondade, né? Com Deus ele é todo bondoso, é um atributo de Deus também. Se ele é todo bondoso, ele deseja, ele quer, é da sua vontade acabar com o mal, que o mal deixe de existir. Mas, ora, se ele sabe de todas as coisas, sabe da existência do mal, e como onibenevolente, ele deseja acabar com a existência do mal, por que não faz? E aí você entra nesse problema de Epicuro, em que o Deus da Bíblia, que se mostra onibenevolente, onisciente e onipotente, e que ainda continua sabendo da existência do mal, que pode acabar com o mal, e que deseja acabar com o mal, e não faz, e o mal continua existindo, então há um problema esse é o paradoxo de Epicuro, né? Então, não é compatível a existência do mal com a existência desse Deus da Bíblia. Esse é o problema de Epicuro. E aí,
para responder sua pergunta. Eu disse que ia Filosófico, ser. Pois é, eu disse que, né? Eu disse que deveria ser objetivo, né? Mas o problema em né? si, Lucas, é o que é o mal. Como? Filosofia clássica. Pois é. Não é Epicuro, né? Na verdade, o problema atribui-se a ele, mas os seus seguidores, né, que deram continuidade até chegar, na verdade, a Agostinho, né? Agostinho que propõe aí uma possível solução para esse problema do mal, né? E aí justamente começa com a definição do mal. Essa é a questão. E aí já antecipando, não é incompatível a existência de Deus com a existência do mal, né? Inclusive, isso é um argumento que ateus usam, né? Enfim. Mas a questão é o que é o mal. Antes da gente entender, né, como associar a vontade divina com o mal, a existência do mal, é definir o que é mal. Eu prezo muito pela definição das coisas, né? A gente entender as coisas, a gente tem que defini-las bem. A questão é o que é o mal. Mal, ele não é, entenda, mal ele não é um ente, não existe em si. Você não vê o mal andando por aí, entendeu? O mal não é um ente, uma entidade, um ser. Inclusive até uma história, não é? Que atribui-se a Einstein, mas não tem nada a ver, né, com Einstein, né? Einstein ficou famoso na física e não tem nada a ver com ele, mas a história é bem... Se alguém contou dessa forma, a gente não sabe se é verídica, mas a história é real, no sentido de que ela é realidade do conceito, o conteúdo da história. Por exemplo, conta-se, né, que esse aluno, que dizem que era Einstein, estava na sala de aula, e aí o professor dizendo, olha, Deus não existe, viu? Deus não existe, Deus não existe, Deus não existe. E aí Deus não existe por quê? Porque o mal existe. E aí o aluno perguntou, ô professor, me permita, o frio existe? Aí o professor, existe. Aí o aluno, não, o que existe é a ausência de calor. O frio, na verdade, é a ausência de calor. O frio em si não existe. Professor, me permita mais uma pergunta. A escuridão existe? Aí o professor, existe. Não, professor. O que existe é a ausência de escuridão. Na ausência de luz. Na ausência de luz, muito bem. Na ausência de luz, a escuridão se manifesta. Então veja que, da mesma forma o mal, né? Ele conclui, da mesma forma o mal, professor. O mal não é um ente em si, um ser. Ele existe na ausência do bem. E aí, a questão é, o que seria então o bem? Porque, veja, você pode ter um padrão de bem, eu posso ter um padrão de bem. E é em cima desse padrão de bem, a gente, para nós, dizer o que é mal ou não. Por exemplo, eu acho que todo mundo aqui vai concordar que matar é mal, matar é errado, é um mal. Mas se você for numa cultura canibalista, me permita, para um canibal matar não é errado, inclusive ou matar ou morrer, né? Porque vai se alimentar, entende? Então veja que porque lá matar não é errado, porque lá não é o mal, porque a definição de bem dele é distinta da nossa. Então, se você não tiver um padrão absoluto para reger o que é o bem, você então não vai saber o que é o mal. E o único padrão absoluto, o único modelo o modelo supremo que a gente tem para dizer o que é o bom, o que é o bem, para poder então dizer o que é o mal, como o contrário a ele, é o próprio Deus. Deus, ele é o bem em pessoa. Deus, ele é a bondade absoluta. Deus, ele é o padrão referencial de tudo que é bom, do bem. Então, se a gente tem esse padrão bem, é tudo que é contrário a Deus. Entendeu? Tudo que é contrário a Deus. Então, veja, a existência do mal, Lucas, não contraria a existência de Deus. Pelo contrário, o fato de existir mal no mundo atesta, comprova a existência de Deus. Glória a Deus. Não é? Amém. E aí, para fechar, viu, a grande questão é como isso está relacionado com a vontade divina, né? Inclusive, Lucas, você falou do abacaxi, foi? Deixa eu colocar um outro abacaxi, né?
Porque a própria Bíblia vai dizer assim, né? Tá certo, já. Então, o mal é tudo contrário ao próprio Deus, né? Mas veja, você tem um texto na Bíblia que fala explicitamente que Deus ele cria o mal. Né? É interessante esse texto. Se você ainda tiver com seu exemplar, aqueles que estiverem nos escutando aí, Isaías, Lucas, veja meu tempo aí, viu? Lucas, Isaías, Tem mais 40, 20 minutos. 45:7, onde vai dizer explicitamente, né, que Deus ele cria o mal, né? Não vou ler o texto, mas aí tá a referência. Essa palavra, dependendo da versão que você estiver usando, pode ser maldição, calamidade, desgraça, conflito, enfim. Mas está claro aí o profeta dizendo que vem de Deus isso. Ou seja, Deus ele determina, ou seja, está relacionado com a sua vontade. 45:7 de Isaías. 45. Aí, Então veja que está relacionado direto com a vontade divina, não é esse texto? Inclusive é um texto que é usado como argumento contra aqueles que não creem na Bíblia, né? Para mostrar, olha, tá vendo? A própria Bíblia está dizendo que Deus é que cria o mal, ou seja, Deus ele quer o mal, ele determina o mal, está relacionado com a sua vontade. O problema, Lucas, é não compreender que esse mal aí não é mal moral, tá? O mal moral é aquele mal associado ao pecado. Esse mal aí, ele é o mal físico, tá? Você tem o mal moral, você tem o mal físico, tem até um mal metafísico, que todo aquele mal que não é o físico e também não é o mal moral. Esse mal físico, o profeta está deixando claro que Deus ele até determina. E aí entenda, viu? Está relacionado com a vontade absoluta, assim, de Deus. Deus dizer que cria aqui não é vontade permissiva, é vontade absoluta. Porém, esse mal aqui não é o mal moral, o mal relacionado a pecado, entende? Esse mal moral não está relacionado com a vontade absoluta de Deus. O mal moral está relacionado com a vontade permissiva. Deus ele permite o mal moral. Lembra que a gente começou falando isso, né? A vontade permissiva de Deus é aquela pela qual ele permite a ação livre das suas criaturas, mas as criaturas é que são responsabilizadas por as suas ações. Ou seja, o mal moral não é determinado por Deus. sim. E sim é permitido pela criatura, e Deus ele cobra a responsabilidade da criatura. Esse mal aqui é o mal físico. Aí você poder perguntar para fechar. O que é esse mal físico? Catástrofes, talvez até enfermidades. Entende? Esse mal, ele pode também ser permitido por Deus, mas o que o profeta está dizendo aqui é que ele também pode até ser por algum propósito específico. A gente entraria em outro assunto. Estaria relacionado com a sua vontade absoluta, ou seja, determinado